Sabe quando os pensamentos eles tentam te sabotar, colocando ideias aí na sua cabeça que só existe dentro de você e que fazem tudo para que você desista definitivamente dos seus objetivos? Aqueles pensamentos que são tipo assim, né? Nossa, você tá passando vergonha, para de fazer isso daí. Ou então que diz assim, imagina o que as pessoas ao seu redor vão pensar de você. E te coloca também à prova perguntando assim, você acha mesmo que você tem algum tipo de talento? Coloca aquela perguntinha assim, tem tanta gente fazendo isso, por que que você acha que com você iria dar certo? Pois é, gente, pensamentos, eles trazem à tona tudo aquilo que a gente sente de medo. Pode ter, assim, total certeza disso. Os pensamentos, eles nos sabotam para que a gente não dê continuidade àquilo que a gente tanto deseja para nossa vida. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Você não é diferente dos outros. Não pense que somente você sente isso, que pessoas que prosperaram em algum momento não sentiram. Você está bem enganada. E hoje vai ser o nosso tema desse vídeo aqui. O que acontece e diferencia nós daquelas pessoas que já prosperaram na vida? Todo mundo, como eu disse para vocês, em algum momento da vida teve pensamentos que ficaram ali sabotando as suas ideias. Pessoas que realmente prosperaram na vida, o que elas fizeram? Elas não deram ouvidos a esse tipo de pensamento. Principalmente quando a gente começa a pensar e a deduzir aquilo que o outro fala ou pensa de nós e que às vezes é coisa somente da nossa cabeça mesmo. As pessoas que não dão ouvidos a isso, elas continuam estudando, elas continuam aprendendo e elas vão deixando de lutar com esse tipo de pensamento, somente não dando ouvidos, o que é muito importante que você faça também. Nem sempre eles são realmente reais e na sua grande maioria das vezes eles não são. Então é importante que a gente consiga definir o que é pensamento negativo e aquilo que é realidade. A forma de você realmente conquistar e conseguir é quando você tampa os ouvidos para isso. Esses dias teve uma situação que aconteceu comigo, que eu fui fazer uma prova para tirar a carta de moto. E assim, os meus pensamentos durante a ida até lá foram muito difíceis, principalmente porque eu não gosto muito de andar de transporte público, eu tenho uma certa agonia quando está muito cheio, eu fico um pouquinho aterrorizada com aquela situação, mas eu pensei o seguinte, eu vou ter que enfrentar a situação e vou ter que ir até lá. Só que durante o caminho, gente, parece uma coisa, né, assim, aquele pensamento tava tão fixo na minha cabeça, já na ida eu tive que pegar um ônibus para chegar até lá, e aí eu comecei a sentir que tava muito quente dentro do ônibus e o ônibus nem estava tão lotado. E quando eu comecei a olhar para o redor do ônibus, eu percebi que era aquelas janelas lacradas, né, para quando eles colocam o ar condicionado. E aquilo dentro do meu pensamento começou a me fazer delirar, assim, tipo, nossa, eu tô sufocada aqui dentro, nossa, eu não tô passando bem, nossa, minha pressão tá caindo, e isso tudo começou a reagir no meu corpo. Bom, até aí eu pensei assim, não, vamos controlar isso daqui, é uma coisa da minha mente e vamos embora. Só que quando eu entrei para dentro do metrô, travou o metrô entre uma estação e outra por conta de um acidente que houve lá. E aí sim, eu me deparei numa situação de metrô lotado, totalmente fechada, sem ar-condicionado e completamente sufocada. E foi nesse momento que a minha imaginação e os meus pensamentos, eles começaram a ir longe. Eu ficava pensando assim, nossa, eu tô passando mal, nossa, eu acho que eu vou desmaiar. Aí começava aquela tremedeira, aquele frio na barriga, aquela situação. E aí foi aonde eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso ter um autocontrole para que essa situação e para que esses pensamentos não me leve a ter uma situação constrangedora aqui, né? Um ataque de pânico, alguma coisa desse tipo. E foi aonde eu comecei a treinar ali a minha respiração, tentar fechar os olhos, manter a calma, confiar que tudo ia dar certo e que não seria ali que eu iria morrer. E aí, em seguida, o metrô andou, as coisas começaram a fluir e só que nesse momento, com todos esses pensamentos, com todas essas coisas, eu já cheguei muito tensa e muito nervosa na prova. E claro que no final não deu bom. E aí eu te pergunto o seguinte, você acha mesmo que eu vou desistir por conta disso que aconteceu?
É claro que não. A persistência, ela é fundamental nessa situação. Aconteceu naquele dia, os pensamentos que eu tive ali naquele momento foram controlados, sem que eu lutasse de forma absurda com eles, mas assim, tentando manter respiração, calma e pensando o seguinte: tudo isso que eu estou sentindo é algo da minha imaginação. Mas é uma coisa e é um trauma que eu tenho, que eu sinto, né, dentro de mim, de ficar fechada, de ficar sufocada. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhado, mas que principalmente precisa de consciência. E agora nós vamos falar sobre algumas estratégias para você conseguir lidar com os seus pensamentos negativos. A primeira coisa é reconhecer que aquilo é coisa da sua cabeça, que não existe na cabeça de todo mundo, que isso é algo seu particular. E reconhecer isso te dá uma forma de você não lutar contra. É perceber que da mesma forma que esse pensamento veio, esse pensamento também vai embora. Então, nesse momento, o que você deve fazer é deixar fluir, né? Por mais que isso ali naquele momento possa estar tirando a sua paz, você pensa sempre dessa forma. Esse pensamento está aqui, mas esse pensamento não é uma realidade e isso não vai me fazer desistir dos objetivos que eu tenho para minha vida. Então, ter essa percepção de que aquilo é passageiro, com toda certeza, vai fazer com que você continue e vai fazer com que esse pensamento vá embora naturalmente. O segundo passo é substituir por afirmações positivas. Olha, para eu pensar o seguinte: nós acordamos de manhã, olhamos no espelho e falamos assim: nossa, nós estamos tão feia, nossa, hoje eu tô horrível, gente do céu, eu não tô bonita, meu cabelo tá feio, meu corpo tá feio, minha barriga tá gorda. É tudo isso que a gente pensa e a gente por muitas vezes fala isso em voz alta. Aí eu te pergunto o seguinte: por que uma afirmação positiva para sua vida você tem tanta dificuldade às vezes em fazer dentro da sua casa, no momento em que não tem ninguém olhando, só tá você e Deus, não tem mais ninguém? Então, coloque essa afirmação em você. Fale em voz alta: eu mereço, eu sou capaz, eu consigo, eu não vou desistir de forma nenhuma, eu vou atrás dos meus objetivos, vou ser persistente, tenho Deus ao meu lado. Coloque todas essas afirmações dentro da sua boca, sabe? Para espalhar mesmo para o universo tudo isso. Pensa o seguinte: se eu tenho capacidade de falar tantas coisas ruins sobre mim, hoje eu vou falar somente coisas boas. Então bota pra fora, abre a sua boca, faça a sua oração e põe ali a sua positividade todinha pra fora, porque eu tenho certeza que isso também vai ajudar você a mudar os seus pensamentos negativos sobre você mesma. Terceiro, foco na ação. É importante que você tenha esse tipo de foco, porque senão você fica travada no mesmo lugar. Não fique preso a pensamentos. Aqueles pensamentos que ficam ali falando pra você: nossa, vai dar tudo errado, que fica te sabotando, fazendo com que você desista dos seus objetivos, de você de repente querer entrar numa academia: eu não vou entrar numa academia porque eu não sou capaz. Cara, eu pensei durante tanto tempo isso de mim mesma e eu já estou 1 mês indo direto na academia todos os dias, com exceção dos domingos, apesar que domingo passado eu não me sabotei e fui. Então, assim, por que que a gente limita tanto a nossa vida? Às vezes eu fico ali olhando quando eu consigo ir lá na academia, quando eu chego lá naquele momento, sabe? Eu falo assim: caramba, por que que eu me sabotei tanto? Por que que eu achei que pra mim não? Quem disse que eu não poderia fazer isso? Olha só, eu criei na minha mente uma situação assim: eu não gosto de academia, eu gosto de fazer tudo em casa. E era uma mentira. Porque hoje, indo, fazendo amizades, conhecendo pessoas novas, estando ali, sabe, naquele ambiente onde eu consigo perceber a mudança no meu corpo, percebo que tudo isso era um pensamento totalmente sabotador. Então, o que você deve fazer para sua vida quando você quer uma realização, quando você quer começar algo novo, é ser firme nos seus passos, nos passos que você realmente tem que dar para que as coisas possam florescer e para que as coisas possam acontecer. Entenda o seguinte: quando você dá esse passo, você começa a se tornar expert naquilo.
Todo começo é mais difícil, todo começo é mais pesado, todo começo é complicado, mas de repente você vai se tornando uma pessoa muito mais esperta para aquilo, muito mais tranquila, menos tímida, menos insegura. O começo todo você vai ter pensamentos que vai ali te fazer sair do prumo, sabe? Mas em seguida, quando você persiste e vai além, você vai ver que as coisas realmente fluem e que as portas começarão a se abrir para você. Quarto passo aqui que eu acho que é super importante é você fiscalizar bem o ambiente em que você está. Então perceba o ambiente, as pessoas, porque tudo isso também mexe muito conosco. Sabe aquelas pessoas que às vezes você fala assim, nossa, eu tô com uma ideia aqui, eu tô pensando de vender roupa, pegar umas roupinhas ali, umas pecinhas e fazer venda de roupa. O que a pessoa às vezes vira pra você e fala? Fala assim, ai amiga, vai dar certo não. Ai, se eu fosse você não fazia. Gente, eu tenho raiva de gente que já vem falar assim, sabe? Não. Se vai dar certo ou se não vai, você só vai saber se você tentar. Então, quem é a pessoa para dizer para você o que vai dar certo ou não para sua vida? Então, assim, esse tipo de ambiente é bom que você evite. Se você percebe que as pessoas não estão ali para te apoiar, então, gente, olha, sai de perto, porque esse ambiente não é para você estar. E o melhor de tudo, né? Zíper na boca, gente. Zíper na boca é a melhor coisa que a gente faz pra nossa vida. Sair contando tudo que você vai fazer para os outros acaba por vezes fazendo com que você pense que você já conquistou aquele objetivo e que já tá feito sem você ter mexido um dedo. Sabe, quando você expressa isso em voz alta, é como se você já tivesse feito. Às vezes eu venho aqui pra gravar um vídeo e só de eu treinar ali como é que eu vou falar, como é que não sei o que, eu falo assim, ai, não vou fazer mais não, já. Parece que eu já fiz, porque eu fiquei ali treinando, eu fiquei ali falando. É como se eu já tivesse realizado sem ter realizado. E assim é quando a gente sai contando tudo pra todo mundo. Por isso que é importante que você passe esse zíper na boca, coloque ali os seus planos num papel, vem colocando de pouquinho em pouquinho em prática, e aí no final todo mundo vai estar vendo ali, as pessoas vão virar pra você e falar assim, ah, blogueirinha, você escolheu gravar vídeo? A blogueirinha ali. Deixa falar, não coloca isso dentro do seu pensamento. Não importa o que os outros dizem, o que importa é o que você está fazendo para a sua vida, para a realização dos seus sonhos. Se a sua intenção é montar uma loja, vai e monta, coloca na internet, vai espalhando ali a notícia das roupas lindas que você está vendendo, né, fazendo os seus anúncios, mas sem ficar pedindo opinião dos outros. A sua opinião, ela tem que ser pedida para Deus. Sabe, é seu joelho no chão e falar, Deus, eu estou aqui e vou fazer um novo projeto, eu peço que o Senhor esteja à frente, que me ajude. É isso, gente, é um segredinho aqui, ó, entre você e Deus, você e seu marido, você e alguém ali da sua família, sua mãe que te apoia tanto, pessoas que realmente você sabe que estarão do seu lado. Às vezes tem amigas que são muito boas, que são pessoas que apoiam, que empurram. Essas sim, você tem que manter por perto. Caso contrário, se afaste e saia, porque pessoas que te colocam para baixo não é para estar no seu convívio. E aproveitando que eu tô falando isso para vocês, eu quero indicar um livro que eu tô amando. É um livro maravilhoso, tá? É um livro, gente, ó, bem curtinho. É um livro para você ler 2, 3, 4, 5 vezes. Mas ele é um livro muito, muito, muito bom. Que se chama aqui, ó, Não Acredite em Tudo o que Você Pensa. Olha, eu tenho certeza que esse livro aqui vai te ajudar a abrir a mente, a mudar e a enxergar todos os seus pensamentos, enxergar inclusive aquilo que é coisa da sua cabeça ou que não é, tá? E aí, inclusive, eu já deixei separado aqui uma página porque eu queria muito, muito falar pra vocês sobre esse capítulo aqui, que foi um capítulo que abriu muito a minha mente quando eu li, né, esse livro, e que me fez mudar muito a minha visão. Ele fala o seguinte, ó, como podemos prosperar sem pensar. Inclusive, eu coloquei como título desse vídeo aqui, né, que fala um pouquinho, como eu tô falando aqui pra vocês, mas que abre ali a sua mente, que vai, com toda certeza, mudar e modificar a sua vida, tá? Então ele fala o seguinte, ó, a ansiedade é um pensamento descontrolado. O fluxo é o controle sem pensamentos. Tá? Então essa é uma frase de James Clear e aí ele começa aqui essa parte falando sobre essa frase aqui, tá? Então ele fala o seguinte, ó, eis que uma pergunta que vai aí guiá-los na descoberta
dessa questão. Que pensamentos passam na sua cabeça quando você está fazendo o melhor dos trabalhos, no qual você está totalmente envolvido e fascinado? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou o que passa ali na sua cabeça quando você está trabalhando com alguma coisa super empolgado? Porque assim, a gente às vezes vem, faz alguma coisa empolgado, não sei o que, a gente fica ali esperando tanto que as pessoas tenham uma excelente aprovação. Isso não tem, a gente fica de certa forma frustrado, né? Então assim, quando a gente está envolvido, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que realmente foi um plano nosso, o que passa pela sua cabeça é uma coisa que você tem que se perguntar. E aí ele fala o seguinte, né? Ele te dá aqui um tempinho para você responder, e aí ele fala assim, ó: se ainda não teve intuição ou epifânia de uma resposta, eis aqui uma pergunta que pode apontar a direção certa. Quando você ama o que faz e está completamente imerso nessa atividade, perdendo toda a sensação de tempo e espaço, os pensamentos que cruzam na sua mente. Aí, em seguida, ele fala o seguinte, ele dá também um tempinho para que você responda essa pergunta, e ele fala assim, ó: quando está fazendo o seu melhor trabalho e está total estado de fluxo no qual não há cisão entre o trabalho e o que está realizando, você não tem pensamentos. E é uma verdade, porque quando você está envolvido com algo ali, né, na sua vida, quando você está fazendo alguma coisa ali que te dá prazer e que de alguma forma também flui como um trabalho para você, você não para ficar pensando no que está acontecendo ali no momento. Você está ali se divertindo, colocando para fora o talento que existe em você. E é muito importante também que a gente ressalte uma coisa: talento sem esforço não existe. Não adianta você achar que, você tem talento, colocou ele pra fora, mas você não tá se esforçando absolutamente nada, todo mundo vai descobrir. Não vai descobrir, gente. A forma de descobrir é quando você se esforça, é quando você coloca pra fora, é quando você tapa os ouvidos pros pensamentos que vêm à sua mente, tapa os ouvidos pra aquelas pessoas que querem te colocar pra baixo, que vêm falar pra você que aquilo não vai dar certo. Aí você passa a se divertir quando você tá fazendo algo que você realmente gosta, e também que você está se esforçando ali para pôr para fora, para pôr em conhecimento. Tudo isso é coisas para você pensar e pensar assim: e aí, vou colocar em prática aquilo que eu realmente sonho? Vou parar de ficar ouvindo pensamentos negativos e começar a fazer o que eu realmente tenho vontade? Porque você tem que entender assim, ó: a prosperidade não é a falta de pensamentos negativos, mas é a capacidade de você seguir em frente apesar de tê-los. Prosperar é acreditar mais no seu futuro e menos nas dúvidas. É colocar em prática aquilo que você tem dentro de você e que você tem como talento. E ó, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: qual é o pensamento que você vai deixar de lado hoje mesmo? Aqui também para mim, quais foram as suas experiências com os pensamentos negativos que você deu ouvido, que você deixou de fazer? Deixa aqui nos comentários, que isso vai ser muito importante, vai servir também como uma rede de apoio para outras pessoas que às vezes estão aí em dúvidas. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você comente, curta, compartilhe com aquela sua amiga que às vezes está ali tão insegura, querendo conquistar algo, querendo expor para fora, mas que tá ali com os pensamentos totalmente negativos, pensando que ela não é capaz. Aproveita para compartilhar esse vídeo com ela, eu tenho certeza que vai ajudar ela a ir avante e, sabe, seguir ali o fluxo dos seus sonhos. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!